Boa tarde, meus irmãos. Que bom nós podemos estar aqui. Graças a Deus que Ele nos concede esse tempo também para que a gente possa estarmos juntos aqui estudando mais um pouco da Palavra de Deus. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Mas antes, convido aos irmãos para a gente tirar esse nosso período de oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra, pelo entendimento. Que a cada dia o Senhor ilumine, Senhor Deus, mediante o Teu Santo Espírito as nossas mentes, para que possamos compreender as maravilhas da Sua lei. Rogamos a Ti que o Senhor esteja aplicando, Senhor Deus, a Sua palavra em nossos corações, trazendo transformação para as nossas vidas. Rogamos também que o Senhor esteja abençoando aos jovens, Senhor Deus, que pretendem namorar, se casar, que o Senhor esteja direcionando suas vidas também, que a Sua palavra possa iluminar as suas vidas, as suas mentes, as escolhas de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar aqui então continuidade em nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Na última live em Gênesis, nós vimos ali o capítulo 27, aquela história que Jacó, ele toma a bênção de Esaú. Ali, ele enganando seu pai, Isaac, ele foi e ofereceu a comida antes de Esaú e tomou a bênção para si. Esaú ficou todo irado, ficou bravo com Jacó por causa disso e intentou matar o seu irmão. E nós vemos ali Jacó, o enganador, aquela pessoa que enganou o seu irmão, enganou ali o seu pai Isaac para tomar aquela bênção. E também pelo fato de Esaú ter desprezado o seu direito de primogenitura, a bênção foi passada para Jacó. Aquela bênção que Deus tinha dado para Abraão, que passou também para Isaac, agora é passado não para Esaú, mas é passado para Jacó. E Jacó agora é o eleito de Deus, o escolhido, para a partir dele formar a nação de Israel. Então, Esaú foi deixado de lado, Esaú foi desprezado por Deus, porque primeiro ele desprezou ali a bênção de Deus, e agora Deus ali está usando, e tinha já escolhido Jacó para a formação da nação de Israel. E agora nós vamos nos adentrarmos aqui no capítulo 28. Meus irmãos, o que nós vamos ver como narrativa no capítulo 28? Jacó, ele foge para Padã Arã, porque o seu irmão queria matar ele. Então seus pais o aconselharam para que ele não ficasse ali na terra de Canaã, mas para que ele fosse procurar refúgio em Padã Arã, para que Esaú não o matasse e ali a sua mãe não perdesse os dois filhos. Então, esse foi o conselho que seus pais tinham dado para ele. No meio do caminho, quando Jacó estava fugindo para Padã Arã, ele se deitou para descansar e tirar um cochilo ali. E nesse sono que ele teve, Jesus Cristo se apresentou para ele de uma forma tipológica. É o famoso sonho de Jacó, onde ele enxergou uma escada que abria o céu e ligava o céu com a terra. É uma tipificação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, mostrando que o único caminho para Deus era somente por meio daquela escada. Então ali nós vemos também o sonho de Jacó. Depois que Jacó ele acorda daquele sonho, ele percebe então a presença de Deus. Então ele nota Deus ali presente, Deus faz promessas para Jacó e Jacó faz uma aliança com Deus, faz um voto para com Deus. E é neste capítulo, meus irmãos, no capítulo 28, que nós vemos ali a conversão de Jacó. Até então ele sabia sobre Deus, já tinha ouvido de Deus ali pelo meio de seus pais, mas é a partir de agora que ele faz uma aliança com Deus. É a partir daqui do capítulo 28 que ele se entrega a Deus, entrega a sua vida a Deus. E aqui nós vemos a conversão de Jacó. Meus irmãos, toda a palavra de Deus, e esse capítulo também traz grandes lições para a nossa vida cristã. Diversas lições para várias áreas da nossa vida cristã. E aqui eu gostaria de destacar duas lições. A primeira que nós vamos ver é sobre o casamento. O capítulo 28 vai mostrar Jacó e vai mostrar Esaú, e essa é a relação do casamento. E nós vamos tirar lições aqui para as nossas vidas. E a segunda lição é sobre a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos aqui nesse capítulo a salvação, o dia da conversão de Jacó. E eu gostaria que você relembrasse no dia da sua conversão, como que foi o dia da sua salvação. Caso você queira escrever aí no chat de uma maneira resumida, como que foi o seu encontro com Cristo,
como que foi a sua conversão, a sua salvação, eu ficarei muito contente em depois poder ler como que foi a história da sua salvação, a história de como Jesus Cristo te salvou e você creu na palavra de Jesus Cristo. Mas a primeira lição que nós veremos aqui é sobre o casamento. Meus irmãos, o casamento segundo a vontade de Deus. É a primeira lição que nós veremos aqui. O casamento segundo a vontade de Deus. Nem todas as coisas que acontecem aqui nesse mundo e em nossas vidas, ela é segundo a vontade de Deus. Muitas coisas acontecem que não são da vontade de Deus. Infelizmente, a doutrina calvinista ela trouxe uma influência para as igrejas cristãs, dizendo que Deus ele controla todas as coisas no sentido de que até os nossos pecados íntimos Deus está controlando, como fantoches ou como um videogame. Deus faz com que você, cristão, cometa tal pecado. Só que nós vemos aqui na palavra de Deus que não é isso. Muitas coisas que acontecem aqui nesse mundo, Deus ele permite, só que não acontece segundo a vontade de Deus. Por exemplo, olha só o que diz Mateus, capítulo 23, o versículo 37. Nós vemos que Deus permite, em sua soberania, na sua sabedoria, ele permite que as coisas aconteçam, mas nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. E esse texto ele diz assim para a gente: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos, debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Perceba que esse texto, Jesus Cristo está declarando a vontade divina. Olha só, eu queria ajuntar você. Eu queria recolher você a mim, debaixo das minhas asas, nação de Israel. Mas você não quis. Note que aconteceu alguma coisa que não era da vontade divina. Olha só, a vontade divina era recolher a nação de Israel. Mas a vontade da nação de Israel é rejeitar a Jesus Cristo. Então nós podemos ver que nem todas as coisas que acontecem nesse mundo é de fato da vontade de Deus. E assim também nós podemos trazer esse pensamento para o casamento, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento de namoro também. Meus irmãos, no casamento é a mesma coisa. E aqui nós veremos o casamento que é segundo a vontade de Deus e o casamento que não é da vontade de Deus. E nós veremos aqui a figura de Jacó, tendo um casamento segundo a vontade de Deus, e a figura de Esaú, obtendo um casamento que não é da vontade de Deus. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 28. Eu lerei aqui os versículos 1 e 2. E nós veremos aqui o casamento segundo da vontade de Deus. E diz assim esse texto: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Meus irmãos, olha só a instrução que o pai aqui de Jacó estava dando para ele. Não tome por esposas as mulheres desse local, as mulheres de Canaã, porque eram mulheres incrédulas, eram mulheres não tementes a Deus. E ele deu essa instrução, olha, vai a Padã-Arã, ali você encontrará uma esposa temente a Deus. Meus irmãos, Deus ele não se agrada de casamento misto. E Paulo vai chamar isso de julgo desigual. E não é do agrado de Deus que um cristão, um salvo, se una em relacionamento, no namoro ou em casamento com uma pessoa que é descrente, com uma pessoa que não tem a fé em Jesus Cristo. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ele vai chamar esse casamento misto, de julgo desigual. E diz assim esse texto: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Meus irmãos, desde Gênesis, Deus estabeleceu esse princípio. Desde Gênesis capítulo 1, ali em diante do versículo 3, ele fez separação da luz com as trevas.
a luz e as trevas não podem andar em comunhão. Deus ele fez essa separação. E desde o livro de Gênesis, ali do capítulo 1, esse princípio ele é trazido aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, que comunhão pode haver entre o crente, que é a luz, com a pessoa que não creu em Jesus Cristo, que ainda vive em trevas? Deus ele não se agrada do casamento misto. Uma lição que fica para nós. Você que é jovem, que está pensando em namorar, ou olha só, olhe para bem quem que você está namorando ou quem você pretende namorar. Essa pessoa já se converteu? Veja bem se essa pessoa já entregou a sua vida para Jesus Cristo, a pessoa com quem você quer namorar ou a pessoa com quem você quer se casar. Essa pessoa, ela já professa Jesus Cristo em sua vida, ela tem demonstrado em sua vida ser uma pessoa que é fiel a Jesus Cristo. Essa pessoa tem um compromisso real com Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, você pretende firmar uma aliança com Deus, com a palavra de Deus, ou você pretende firmar uma aliança com o incrédulo? A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos ter esse relacionamento desigual, esse relacionamento misto. Deus não se agrada do relacionamento entre o crente e o descrente. Você pretende firmar uma aliança com Deus e com a sua palavra, ou você pretende ignorar, deixar a palavra de Deus de lado e ali assumir os desejos da sua carne, assumindo um relacionamento com uma pessoa que ainda não professou sua fé em Jesus Cristo? Uma lição que fica para nós, que fica para o jovem que está pensando em namorar, ou o jovem que já está namorando e pretende se casar. Olhe bem para a pessoa com quem você está se relacionando. Essa pessoa professa a fé em Jesus Cristo? Se não professa a fé em Jesus Cristo, você está entrando num relacionamento desigual, num relacionamento misto, e esse relacionamento não é do agrado de Deus. Mas nós vemos também aqui a vida de Esaú. Jacó, um casamento que agrada a Deus. E Esaú é uma representação do casamento que não é da vontade de Deus. E olha só o que diz o capítulo 28, versículos 6 a 9, dizem assim: Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Meus irmãos, e aqui nós vemos aqui Esaú representando o casamento que não é do agrado de Deus. Ele, sabendo que as mulheres de Canaã irritavam seus pais também, por picuinha, ele foi lá e se casou também com uma dessas mulheres. Olha só, um casamento que não é do agrado de Deus. E aqui nós temos essa lição, meus irmãos, para as nossas vidas. Infelizmente, hoje em dia, muitos jovens dentro da igreja, eles pensam: eu vou me relacionar com aquela pessoa, vou namorar com tal pessoa e eu vou conseguir, durante esse período de namoro, converter ela, trazer ela dentro para a igreja. Meus irmãos, o normal, quando uma pessoa pensa assim, não é ela trazer a outra dentro para a igreja. Normalmente é ela que se afasta da igreja e sai fora da igreja. Meus irmãos, namoro não é um método evangelístico. Então, nós temos aqui a lição da palavra de Deus. Escolher realmente bem o seu cônjuge, escolher realmente bem. E aqui nós temos o exemplo de Jacó, que teve um bom casamento, um casamento que era do agrado de Deus. Ele foi para outra terra para buscar uma noiva, para buscar uma esposa que era do agrado de Deus, buscar alguém temente a Deus. Mas Esaú, um exemplo de um casamento que não foi do agrado de Deus. Ele buscou esposas daquela terra ali e aquilo foi para o desagrado de Deus. A lição que fica para a nossa vida: procure alguém que caminhe com você na luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou que nós somos a luz deste mundo. Como que você, jovem, é luz e vai se relacionar com uma pessoa que está em trevas? Isso não é do agrado de Deus.
Então, a primeira lição que nós temos aqui é sobre o casamento que é do agrado de Deus e o casamento que não é do agrado de Deus. E uma segunda lição que nós vamos ver aqui é o encontro de Jacó com Jesus Cristo. E aqui eu gostaria que você lembrasse no dia da sua salvação. E aqui nós veremos aqui o dia da conversão de Jacó. Olha só o que diz o capítulo 28, versículos 10 a 12, dizem assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Meus irmãos, aqui nós temos uma famosa tipologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jacó ele teve esse sonho. Neste sonho, ele enxergou uma escada que ligava o céu com a terra. Nessa escada, os anjos de Deus, anjos celestiais, tinham acesso, subiam e desciam por essa escada. Meus irmãos, isso aqui é um tipo claro de Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo é a única ligação que nós podemos ter entre Deus, entre o homem. Para chegar até Deus é somente por meio de Jesus Cristo. Olha só como Jesus Cristo ele se identificou em João, capítulo 1, versículo 51. Ele diz assim, João 1, versículo 51. Jesus fala, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus Cristo ele fala, olha só, somente por mim você pode encontrar o céu aberto. É somente por Jesus Cristo que você terá acesso até Deus. Ninguém pode ir até Deus, ao Pai, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. E assim como aqueles anjos subiam e desciam pela escada, Jesus Cristo ele fala de si mesmo. Você também verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma relação clara do Antigo Testamento mostrando a Jesus Cristo que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui a salvação de Jacó. Foi aqui que ele entendeu a salvação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Que na época dele, Jesus Cristo, o Messias, ainda viria. E ele talvez lembrou-se da promessa que Deus ele fez ali para Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus enviaria alguém que resolveria o problema do pecado de uma vez por todas, esmagando a cabeça de Satanás, tirando o poder de Satanás sobre a vida das pessoas. As pessoas do Antigo Testamento tinham uma fé na pessoa que viria, que era Jesus Cristo, no Messias futuro que viria para resolver o problema do pecado. E aqui, meus irmãos, nós vemos a conversão de Jacó. Provavelmente, ele escutou de seus pais sobre Deus, mas aqui, de fato, ele teve um encontro real com Deus e aqui foi o dia da sua conversão. Meus irmãos, e nós vemos aqui que a ligação neste texto entre o homem a Deus não é por meio das boas obras, não é por meio da religião, não é por meio de penitências, é somente através dessa escada que o homem pode subir até o céu, e essa escada é Jesus Cristo. Logo em seguida, nesse texto, ainda nessa narrativa, nós vamos ver aqui várias promessas que Deus ele fez para Jacó. Olha só, a primeira promessa que Deus ele faz para Jacó, logo depois da sua conversão, ele recebe várias promessas de Deus. E a sua primeira promessa é a promessa de possuir uma terra aqui. Olha só, o versículo 13 diz assim: Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A primeira promessa que Jacó ele recebe de Deus é a promessa da terra. Israel, a nação de Israel, teve essa promessa de Deus desde Abraão, desde Isaque, desde Jacó. Olha só, Deus concedendo para a nação de Israel a promessa da terra, que é a terra de Canaã, que mana leite e mel. Só que Deus ainda continuou fazendo promessas para Jacó. E a outra promessa foi a promessa de um povo.
um povo numeroso, e dentro desse povo um descendente que traria bênçãos para as nações. E diz assim o versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui Jacó ele ganha a bênção, a promessa de que a partir dele viria uma numerosa multidão, uma nação seria formada. E dentro dessa nação viria alguém, um descendente, que abençoaria, traria a bênção para todas as famílias da terra. Note que a bênção que Deus ele dá para Jacó, ele quer estender para toda a humanidade, e essa bênção aqui ela reflete em Jesus Cristo, que a partir de Jesus Cristo, todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas com a bênção da salvação. Olha só, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Qualquer pessoa que crê no sacrifício de Jesus Cristo, ela recebe a bênção da salvação. A salvação é estendida para todas as pessoas, para toda a humanidade, não apenas para um grupo seleto, mas para toda a humanidade. E aqui nós vemos a extensão do amor de Deus alcançando todo mundo, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, olha só a extensão desse amor, de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não somente para um grupo seleto, mas para toda a humanidade. E aqueles que crerem em Jesus Cristo receberão dessa vida. Mas aqueles que continuarem rejeitando a Jesus Cristo não terão dessa vida eterna, mas sofrerão eternamente no lago de fogo, como a palavra de Deus ela nos mostra. Mas as bênçãos de Deus para Jacó também não pararam por aqui. Deus ele prometeu para Jacó a sua presença constante e a sua proteção na vida de Jacó. E diz assim o versículo 15: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E aqui Deus promete estar presente constantemente na caminhada, na jornada, na vida de Jacó enquanto ele estiver aqui. Proteção e presença divina. Meus irmãos, perceba bem o que aconteceu aqui com a vida de Jacó. Primeiro ele teve esse encontro com Cristo, foi o dia da sua conversão. E logo depois da sua conversão ele ganhou diversas promessas de Deus, várias bênçãos de Deus para a vida dele. É a mesma coisa, meus irmãos, que também acontece com a gente. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, o dia da nossa conversão, da nossa salvação, nós ganhamos de Cristo Jesus diversas promessas, diversas bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a palavra de Deus é rica em mostrar diversas promessas que nós temos em Cristo Jesus. Eu poderia citar várias promessas aqui. Por exemplo, nós temos a promessa da volta de Jesus Cristo, temos a grande promessa do arrebatamento da igreja, temos a promessa também de que a igreja não passará pelo período de tribulação, temos a promessa de que nós estaremos com Cristo, sendo ali analisados no trono de Jesus Cristo e ali ganhando galardões diante de Jesus. Temos também a promessa na palavra de Deus que fala do retorno de Cristo com a sua igreja. Temos a promessa do milênio, onde nós reinaremos com Cristo. Mas eu gostaria de tantas promessas que nós temos na palavra de Deus, destacar uma, que está em Apocalipse, capítulo 21, e eu lerei aqui o versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 4. Nesse contexto, aqui João ele está escrevendo sobre o novo céu e nova terra. Depois do milênio, depois do julgamento do juízo final, que é o grande trono branco, vai acontecer ali a construção do novo céu e da nova terra, que Deus ele vai fazer. E o versículo 4 nos traz uma promessa preciosa que eu quero destacar, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, de tantas promessas que nós ganhamos de Deus, eu gostaria de destacar essa aqui. Olha só, vai chegar um dia, meus irmãos, para nós, para a igreja de Deus,
que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isso significa que não haverá mais sofrimento, não haverá mais tribulação, não haverá mais dificuldades para a nossa vida, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Mas nós viveremos em paz, em harmonia com Deus eternamente. Olha só que grande bênção que nós ganhamos de Cristo Jesus. Assim como Jacó se converteu e ganhou várias promessas de Deus, promessas incondicionais, nós, como Igreja de Jesus Cristo, também, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo e faz parte do corpo de Cristo agora, você também ganha diversas promessas, e promessas incondicionais, ou seja, essas promessas não dependem de você, simplesmente depende da fidelidade de Deus. E nós sabemos que Deus é fiel e tudo isso que nós temos prometido na palavra de Deus, Ele irá cumprir em nossa vida. E aqui, meus irmãos, continuando na narrativa, nós vemos que aqui foi o dia da conversão de Jacó. E o texto continua dizendo, de Gênesis capítulo 28, versículos 16 a 19, diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E aqui no texto fala que Jacó ele faz um voto para com Deus. Já que Deus abençoou ele desta maneira, ele entrega a sua vida a Deus. E aqui nós vemos a conversão verdadeira de Jacó. É interessante notar, meus irmãos, que o nome dessa cidade, ela se chamava Luz. Mas ali, depois desse voto, depois que ele levantou esse altar, entoou azeite nesse altar, Jacó chamou aquele local de Betel. Luz significa separação e Betel significa casa de Deus. E aqui eu gostaria de trazer uma aplicação para a sua vida. Olha só, Jacó ele foi separado desse mundo e ele foi colocado agora como casa de Deus. Agora ele era habitação de Deus. No seu coração servia como um Betel, uma habitação de Deus, porque ele se converteu. E eu gostaria que você se lembrasse do dia em que você foi separado deste mundo e você aceitou a Jesus Cristo em sua vida. Onde que foi o seu Betel? Onde que foi o seu encontro com Deus, onde agora Deus ele passou a habitar dentro do seu coração? Meus irmãos, com grande alegria, eu gosto de lembrar no dia da minha conversão. Eu tinha 14 anos de idade quando eu entreguei a minha vida a Deus. Eu sempre fui criado frequentando a igreja. Desde os 7 anos de idade eu era um frequentador de igreja, mas não era um convertido. Assim também era com Jacó. Desde criança ele ouvia falar de Deus através do seu pai e também através de sua mãe. Só que é neste dia que ele estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para Padarã, foi quando ele teve o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, vendo a Jesus Cristo como a escada que ligava a ele até Deus, o único meio de salvação. E quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando, numa pregação de domingo à noite, o pregador ele leu João capítulo 19, versículos 28 a 30, onde fala de Jesus Cristo estando ali na cruz, e lá na cruz Jesus Cristo ele grita: está consumado. Meus irmãos, aquelas palavras registradas em João capítulo 19, versículo 30, tocaram em minha vida e abriram a minha mente, abriram meus olhos, para que eu entendesse que a partir daquele momento Jesus Cristo ele tinha morrido ali na cruz por mim. Quando ele morreu na cruz, ele estava morrendo no meu lugar. E quando eu li João capítulo 19, versículo 30, eu disse dentro do meu coração: olha só, realmente, Cristo morreu na cruz por mim. A partir daquele dia, eu fui salvo. A partir daquele dia, Jesus Cristo me resgatou. Aquele foi o dia da minha conversão, o dia mais precioso da minha vida. Foi o dia que eu me encontrei verdadeiramente com Jesus Cristo e Jesus Cristo passou a habitar dentro de mim, trazendo a vida eterna para mim. A partir de então,
nunca mais para mim será prometido a morte, o inferno, a morte eterna. Porque Jesus Cristo está em meu coração e eu estou seguro na mão de Jesus Cristo. A partir de então, eu vivo a vida eterna que veio do alto de Jesus Cristo. E eu gostaria, meus irmãos, que se você quiser, você comentar aí no chat como que foi o seu encontro com Cristo, quando que foi o seu Betel, o encontro com Deus que você teve. Eu gostaria de ler depois e me alegrar juntamente com você sobre esse relato do dia da sua salvação. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, seu Deus, pela tua palavra que nós aprendemos aqui em Gênesis. Obrigado pelas instruções que o Senhor traz para as nossas vidas. Rogamos a Ti que o Senhor esteja derramando, seu Deus, sabedoria da sua palavra aos corações dos nossos jovens, seu Deus, que estão dentro da igreja, jovens convertidos, para que eles tenham sabedoria na escolha, seu Deus, da pessoa com quem vão se casar. Que o Senhor esteja direcionando as suas vidas para que eles possam seguir o exemplo de Jacó, de buscar alguém temente ao Senhor. E obrigado, Senhor Deus, também pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Vimos aqui também nesse texto sobre a salvação de Jacó. E obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor também nos resgatou, o Senhor nos salvou mediante o sacrifício de Jesus Cristo, onde um dia nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue derramado ali na cruz do Calvário, e assim o Senhor trouxe para nós a vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus e que a partir de agora nenhuma condenação está destinada para nós, mas simplesmente a alegria da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus e ricas promessas que o Senhor prometeu para nós. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja aplicando, abençoando sua vida com esta palavra e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.